Eu sou então a Carol Menezes e eu ajudo cantores profissionais, amadores e pessoas comuns a cantar com voz profissional. Fica ligadinho que hoje eu vou passar os 7 hábitos infalíveis que te ajudam a ter saúde vocal e vou falar também sobre os mitos. A gente acha que muita coisa faz bem e que não faz, e outras que às vezes todo mundo diz que não pode, mas que na verdade não faz é nada. Eu poderia falar aqui de uns 15 pelo menos. Hoje eu selecionei 7 que eu acredito que são hábitos que ajudam vocês a manterem a voz mais próxima da normalidade possível. E bora lá então. Primeiro hábito vocês já contaram, que é a hidratação, é beber água. Quando a gente fala em beber água, eu até fiz um post esses tempos atrás. Por quê? Porque a gente fala, bebe muita água, tem que beber água, tem que beber água. E o povo fala de beber água como se fosse um trem assim, só bebe. Tem que beber 2 litros de água. Mas será que todo mundo tem que beber a mesma quantidade de água? Porque o que acontece? Imagina se eu tenho 1,95 e o outro tem 1,50. Eu, Carol, tenho 1,68 de altura. Aí você imagina lá, todo mundo vai tomar 2 litros de água? Não, porque não faz sentido. Se em torno de 70% do seu corpo é feito, né, composto por água, como que eu vou tomar a mesma quantidade de uma criança ou de uma pessoa adulta muito alta, tá? Então, o cálculo que a Organização Mundial de Saúde se baseia hoje é de 35 ml por quilo que você tem que tomar durante seu dia, tá? Então, você vai lá na calculadora, vai colocar 35 vezes o seu peso. Se você pesa 60, 50, você coloca lá, 35 vezes 50. Vai dar a quantidade de ml por dia que você tem que tomar. Mas aí não adianta nada você pegar e não beber água o dia inteirinho, chegar lá no final do dia e querer beber 2 litros,300 de água. Não adianta, por quê? Porque você só vai fazer xixi a noite inteira. Você tem que tomar água em doses, tá? Então, qual que é a minha dica? Pegou lá, fez 35 vezes o seu peso, você vai dividir essa quantidade na quantidade de horas que você fica acordado no dia. Então, né, tira as 7, 8 horas de sono, aquela quantidade de horas que sobra, você tem que dividir. Então, vai dar lá 100, 200 ml, dependendo do seu tamanho, do seu peso, ok? Então, assim, o que a água vai ajudar na voz, tá? Ela vai ajudar no teu corpo como um todo, logicamente. As tuas células vão estar melhores, hidratadas. Então, toda a fisiologia vai estar melhor. Então, beber água, ela ajuda um dos grandes pilares do método de voz profissional da Carol, que é fisiologia vocal. Se eu melhoro as minhas células, eu melhoro a minha mucosa, eu melhoro a condição da minha mucosa, ela fica mais rosada, mais umedecida, e eu preciso de tudo isso para não ter lesões. Mas lembrando, a água que eu bebo não passa pela minha laringe, né? Então aqui eu tenho o canal da minha laringe, tá? O canal do esôfago, onde passa a água, ele vai ficar aqui atrás, um outro tubo. Esse aqui tá na frente. Quando eu bebo água, essa linguetinha aqui, ó, ela baixa e tampa o canal que vem logo aqui atrás, o outro tubo, tá? Por quê? Porque esse canal aqui que tá a minha laringe, ele leva pro pulmão. Então não tem como eu beber água e passar pelas pregas vocais. Ainda hoje tem gente que fala, já vi vídeos, pessoas falando que para hidratar pregas vocais precisa beber água porque a água passa nas pregas vocais. Gente, a água não passa nas pregas vocais. A água vai pelo tubo de trás, tá? Então, o que eu bebi agora de água, ela vai hidratar topicamente em cima das minhas pregas vocais só daqui 1 hora, mais ou menos, tá? Porque essa água, ela tem que chegar na minha mucosa. Vocês estão entendendo? Pela absorção. Então, essa água vai pro teu estômago, vai pro teu intestino, vai ser absorvida e vai ser distribuída pro teu organismo todo. Como que eu hidrato as minhas pregas vocais, topicamente? Quando eu inalo alguma coisa. Pode ter algo na água, como gengibre, por exemplo? Nem pensar, de forma nenhuma. Sabe por quê? Principalmente o gengibre. O que pode ter na água, gente? Água saborizada? Pode, põe lá uma frutinha, uma coisinha bonitinha, menos coisas que amortecem o trato vocal. Então,
Então, hortelã não, gengibre não. Por quê? Porque gengibre, hortelã, menta, essas coisas que tem alguma coisa que vem do hortelã ou da menta e do gengibre vão amortecer, superaquece tua garganta e você acaba achando que tá abafando. Arrasei, nossa, chupei uma bala de gengibre e cantei como ninguém. Acabou o show, acabou a missa, acabou o culto, você tá rouco. Ou no outro dia, por quê? Porque você abusou e não percebeu, ok? Então, hidratar 35 ml vezes o seu peso, mas lembrar que isso tem que acontecer água mais pura possível. Carol, isso conta também sucos e chás? Até conta, mas lembrando que tem outras questões de saúde. Então, sucos de frutas, muitas vezes você vai absorver frutose demais, e aí tem uma propensão a diabetes maior. Alguns chás vão ter também a mesma ação, principalmente os que tem cafeína, chá preto, chá mate, chá verde, tal do tereré que usa o mate, né? Isso tudo dá uma desidratada na mucosa. Então você está consumindo um líquido para hidratar e ao mesmo tempo aquela outra substância desidrata a mucosa. Então eu indico água mesmo, ok? Agora, tô com uma inflamação de garganta. Vamos entrar no gengibre então, que a gente já entra nos mitos e verdades que não fazem parte ali dos 7 hábitos de saúde vocal, mas eu vou pincelar alguns com vocês. Já é um bônus de hoje. O gengibre, ele superaquece a garganta, né? Então, eu tenho que cuidar com a ação dele. Só que ele é ótimo anti-inflamatório natural. Quando eu estiver com uma inflamação, posso usar o gengibre? Pode, desde que você não vá cantar. Então, não pode usar antes e durante o uso da voz. Tirando isso, pode tomar seu chazinho de gengibre tranquilamente, beleza? Ele não vai fazer mal para sua voz. Só que ele tem uma ação de superaquecimento que vai levar você a não perceber um amortecimento e não vai perceber que tá machucando. Vocês entenderam? Sim? Beleza, muito bem. Então agora nós vamos pensar no segundo tópico, né? Qual uma segunda coisa que faz você ter saúde vocal, por exemplo. Quando eu vou cantar, muitas vezes eu sinto que tá uma coisa meio entupida ou ressecada. Então, um hábito excelente que vai prevenir vocês terem gripes, terem situações respiratórias, alergias, é lavar o nariz com soro fisiológico. E isso vai ajudar antes de cantar, por quê? Porque você vai eliminar qualquer muco, qualquer coisa que esteja nas vias aéreas superiores e vai ajudar a tua ressonância a estar livre, tá? Então, para melhorar a tua ressonância já, sem pensar em exercício nenhum, lavar o nariz com soro fisiológico. O que eu melhoro lá pensando no método da Carol? Fisiologia também. Por quê? Porque eu melhoro as vias aéreas e também técnica vocal. Carol, por que técnica vocal? Lavar nariz melhora a técnica vocal? Sim, porque eu melhoro a ressonância. A ressonância fica livre para vibrar, né? Essas notas elas ficam livres para vibrar nessa mucosa, nessa caixa, porque eu liberei espaço, tá? Quando que eu devo lavar nariz? Lavar com soro. Lá no meu canal do YouTube tem uma playlist chamada Hidratação, que eu ensino todos os jeitos possíveis de lavar nariz, tá? O que eu uso mais é com a seringa aqui, que eu coloco aqui no nariz, assim, levo a cabeça para trás e ou direto no vidrinho, tá? Então, assim, 2 a 3 vezes por dia lavar o nariz, excelente hábito. Porque você vai, nessa época de Covid, gente, é um hábito maravilhoso. Porque você vai lavando e vai tirando o que tiver por ali, tá? Então, lava o nariz, deixa cair na boca, pode engolir ou cuspir, ok? Deixa lá perto da escova de dente. Vai escovar o dente? Escova os dentes, lava teu nariz. Assim você não esquece. Sempre que você coloca um novo hábito juntinho com o hábito antigo, você não vai esquecer mais, tá? Ó, do jeito certo, vamos usar uma caneta aqui? Caneta é minha, se eu enfiar no meu nariz, beleza. Então, você vai pensar assim, gringa, sem agulha, tá bom? Você vai fazer assim, colocou lá 2 a 3 ml, enfia ela aqui na diagonal, ó. E aperta. Relaxa o fundo da boca. Se você trancar lá no fundo, ela vai escapar. A água tem que estar tudo solto lá atrás. Coloquei lá a seringa e ela vai cair na boca.
Além, dentro desse tópico aí de lavar nariz, fazer gargarejo também ajuda muito. Então, o gargarejo é pouquinha água, não coloca muita água que você afoga, tá? Engasga. E leva a cabeça mais para trás, mas não é aqui atrás. E vai fazer com som, porque aí você já aquece a voz junto, ok? Que é isso aqui, ó. Se vocês fizerem isso, canta, faz o gargarejo, canta de novo, já melhora, já aquece tua voz. E isso limpa o fundo da boca. Aí eu vou dar uma dica bem interessante que vai ajudar muito nesse tópico de fisiologia e para prevenir de terem alguma alteração de vias aéreas, alguma inflamação, até o TAR do Covid, tá? Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho 3 tipos de gargarejo que eu indico para os meus pacientes. Gente, isso é dica que eu dou para os meus assessorados. Isso é ouro, tá? Eu sei que são as dicas simples, mas, gente, faz uma diferença. Vocês estão anotando no caderninho? Vamos entender, então, o que são esses 3 tipos de gargarejo? Então, eu posso fazer o gargarejo com água quando eu quero só usar para aquecer minha voz e para limpar minha ressonância, tá? Então, eu vou lavar meu nariz e fazer a limpeza lá, o gargarejo normal, antes de aquecer a voz, beleza? Ok. Segundo tipo de gargarejo que eu posso fazer, sentir que pode ser que eu vá pegar um trem aqui, tem alguma coisa meio esquisita aqui na minha garganta. Então eu vou fazer um gargarejo para matar os bichinhos que estão por ali. Eu uso água oxigenada 10 volumes, que é aquela água oxigenada antisséptica. Vocês vão na farmácia e vão comprar, ela tem que estar escrito assim, água oxigenada antisséptica. Não é a de passar no cabelo, não é a que descolore os pelos do braço, tá bom? Nem que vocês usam para descolorir o bigode, fica todo mundo de bigode loiro. A água oxigenada antisséptica, mas atenção, presta atenção, não pode engolir. Vocês vão colocar um copo d'água e pode colocar 1 ou 2 colheres de sopa de água oxigenada. O trem forte mesmo. Aí vocês vão colocar lá na boca aquela mistura. Não pode engolir. Depois vocês vão falar que a fono mandou engolir, pelo amor de Deus. Não pode engolir. Põe lá a mistura de água oxigenada. Faz um bochecho e cospe. Vocês vão bochechar, bochecha e fazer o gargarejo. Vocês vão perceber que vai espumar a boca de vocês. Isso ajuda bastante até a limpeza dentária, porque melhora a qualidade ali da tua gengiva, ok? Isso ajuda muito. Então, depois fez ali até todo aquele meio copo, depois eu sempre jogo uma água ali na boca, né, pra tirar aquela espuma. Isso ajuda a matar a bicharada que tá por ali, beleza? Esse foi o segundo tipo de gargarejo. Então, além dessa da água oxigenada, uma terceira opção de gargarejo, quando você já tá inflamado, não tem placa de muco. Se tem placa de muco, uma placa de pus, aí é com a água oxigenada mesmo, tá? Mas tá só inflamadinho, tá vermelho, aí você vai fazer com própolis. Compra na farmácia, de preferência, própolis verde. Vai colocar uma colher também dentro dessa água, mexe, 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 mexe. Esse até pode engolir, daí porque é bom para tua imunidade, tá? E você vai engolir, gargarejar com esse própolis, mesma coisa. Colocou água, esse até pode engolir. Qual que pode engolir? O de própolis, não é o de água oxigenada. Entenderam? Então, você vai tratar, porque o própolis é um anti-inflamatório natural. Então, é como se você estivesse passando o própolis lá, tá? Certo? Gargarejou com própolis. Entenderam? Ok. Falando em própolis, quero prevenir, quero melhorar a minha saúde, prevenir de ter gripes, inflamações de garganta. O consumo de própolis e vitamina D. Então, dê uma olhadinha, procure um médico, de repente, se você precisar suplementar a tua vitamina D. E o consumo do própolis, de preferência verde, diariamente. Coloca lá uma colherinha de própolis e todo dia.
pode pôr um pouquinho de água porque ele é forte, tá? Mas não use o própolis antes ou durante o uso da voz, porque ele também superaquece. Tem álcool no própolis, ok? Que tanto de água, meio copo, um copo assim, ó, de água mais ou menos. E aí você vai usar, fazer ele inteiro, né? De gargarejo. Tem um monte de coisa que a gente escuta que é bom pra voz. A avó fala, tá gripado, toma chá de guaco, não é? Toma chá de romão, chá de gengibre. O que vocês escutam que faz mal pra voz? Que às vezes não faz coisa nenhuma. E o que faz bem, que às vezes não faz bem coisa nenhuma. A maçã é a maior lenda que tem, tá? O que acontece com a maçã? A maçã, ela é adstringente e ela é ótima pro teu organismo, porque ela é como se fosse a vassourinha do teu corpo. Ela é adstringente, beleza, ótima pro corpo e ela limpa a boca, tá? Só que ela não vai fazer você cantar melhor. Ela passivamente pode ajudar de alguma outra forma, mas não diretamente, ok? Ela limpa o que tá encacado. Aí alguém falou lá, banana, café, chocolate, mal. Banana não faz mal. O que acontece é que ela deixa tudo encacado, né? Fica aquela saliva grossa. Então, se você comeu uma banana, você pega e come a maçã. Já vai equilibrar ali, tá? O mel, ele deixa também a saliva grossa. Então, não é legal usar antes ou durante o uso da voz, porque vai ficar tudo encacado. Só que ele ajuda o quê? Sabe quando você tá com aquela dor de garganta terrível? Que você não tá aguentando, parece que tá difícil de engolir, tá um negócio assim seco, um troço esquisito. Se você usa o mel, ele dá aquela veludada. Ai, que delícia. Esse é o papel do mel na tua vida ali, tá? Mas ele não vai te ajudar pra cantar. Trident de menta parece limpar a garganta. Por quê? Por causa da menta, tá? Então, tudo que é a base de menta ou de hortelã, você vai superaquecer tua garganta. Não é bom usar antes ou durante o uso da voz, porque você não vai perceber e vai se machucar, tá? O alho, ele tem várias propriedades curativas, mas ele não vai melhorar diretamente tua voz, mas ele é potente, ele tem umas propriedades antibióticas até. Alguns estudos falam sobre isso. Então, se você tá com inflamação mesmo de garganta, o alho pode ser que vai te ajudar, pensando num tratamento natural. Mas não vai melhorar a tua voz agora para você cantar, tá? Então, essas coisas assim, elas não têm tanta comprovação científica e a gente tem que ficar de olho, porque senão a gente acaba piorando a situação. Por exemplo, a romã não tem comprovação científica nenhuma, mas ela encaca de uma tal maneira que eu quero ver você cantar depois de tomar um chá de romã, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Cítricos. Os cítricos, eles ajudam também na adstringência. Então, melhora a questão da vitamina C e melhora a astringência. Só que se você fica irritado, eu, por exemplo, assim, adoro suco de limão, eu tomo sem açúcar, né? A pessoa já é azeda por natureza e ainda toma sem açúcar. Mas ele irrita um pouco a minha garganta. Então, tem que pesar se vale a pena usar, ok? Camomila nunca escutei falar sobre a camomila. Ela acalma, mas não tem nenhuma ação na voz. Qualquer chá, vocês têm que cuidar com a temperatura. Quente demais, vocês vão sentir um ressecamento e vem um efeito rebote, às vezes, de muco, tá? Café não faz mal para voz. A questão é que o café, ele tende a dar refluxo. E se você tem refluxo, você vai acabar tendo alguma questão de alteração vocal pela queima, tá? Ok? Tomando tererê. O tererê, ele vai ter uma ação de ressecamento também da mucosa, tá? Por conta do chá verde, chá preto, chá mate, todos esses parentes, eles fazem esse efeito de ressecamento de mucosa. Então, não é muito legal, ok? Líquidos gelados, você tem choque térmico. O choque térmico vai acabar levando a uma descarga de muco e você fica pigarreando, ok? Então, não é legal o choque térmico. Se você não tem sensibilidade, beleza. Mas vamos lá, então, ao nosso terceiro tópico dos hábitos para ter uma saúde vocal, que é manter a qualidade do sono. E aí, alguém até falou assim, manter a qualidade do sono, se for sono, tô lascada. Quem canta na noite, às vezes fica numa questão assim, nessa sociedade eu tenho que acordar cedo, mas eu fui dormir às 5 da manhã, por que eu tenho que acordar às 8?
Então vocês têm que ter 7 a 8 horas de sono por dia, independente da hora que você for dormir. Esse é um detalhe importante. Quem canta todos os dias na noite tem que trocar o seu hábito de vida, porque fica muito difícil para a tua saúde você acordar às 8 horas tais dias da semana e ir dormir às 8 horas da manhã em outros dias da semana, tá? Então, liguem o foda-se, ninguém tem nada a ver com a vida de vocês, ninguém paga as suas contas. Se você trabalha à noite, é igual uma pessoa que vai numa fábrica trabalhar à noite. A pessoa tá trabalhando à noite, ela vai dormir durante o dia. Então, larguem esses trem pra lá, não importa lá o que a pessoa falar, tá? E vocês vivam a vida de vocês. Terminou de cantar, aí vocês vão fazer o desaquecimento de vocês e vão dormir. Ter 7 ou 8 horas de sono de vocês. Quando vocês acordarem, vai tomar o café, depois de 3, 4 horas vocês vão almoçar. Não importa se vocês estão almoçando 5 horas da tarde. É o almoço de vocês. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque não tem como vocês manterem uma rotina de vida com qualidade de sono se vocês se privarem de dormir 7 a 8 horas, porque a sociedade diz que vagabundo dorme no período da manhã. Cantor tá tocando, tá trabalhando, né? É uma profissão. Eu sou formada em música. Antes da fonoaudiologia, perguntavam pra mim qual a sua profissão. Eu falava musicista. O que falavam pra mim? Não, moça. Seu trabalho. O que você trabalha? Gente, dá vontade de mandar a pessoa pra um lugarzinho que vocês sabem pra onde que é, né? Porque a pessoa tá trabalhando, poxa. Então, ser músico, ser cantor é uma profissão, sim. Se é a tua profissão, você trabalha num período diferente das outras pessoas. No horário que as pessoas estão trabalhando, as outras pessoas, vocês, de repente, estão dormindo. E no horário que elas estão lá bebendo no bar, o que você tá fazendo no bar? Tá se divertindo de repente também, porque você tem um trabalho igual ao meu, que eu amo, que eu faço e eu me divirto? Ok, mas você tá trabalhando. Então é muito importante que vocês pensem no trabalho de vocês como cantor, como músico, como profissão. Bebida alcoólica faz mal? Pra vós, sim, faz mal. Mas não se você tomar lá no teu churrasco. O que faz mal é você beber antes de usar a voz ou durante o uso da voz. E aí entra a história de virar a chave e entender que é um trabalho. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar para ter uma voz legal. Cantar não é dom, não é verdade? Ah, porque lá meu professor de canto falou que precisa de dom para cantar, porque aquela fono mandou eu tocar violão porque eu não nasci para isso. Ah, porque não sei quem, a outra fonoaudióloga falou que a minha voz é suave e eu tenho que cantar suave, eu não posso ter potência vocal, senão eu vou me machucar. Gente, exclua essas pessoas da vida de vocês, põe na lixeira e coloca na cabeça de vocês podem cantar do jeito que vocês quiserem. Só que vocês têm que assumir o que vocês estão fazendo. Então eu tô lá no meu momento de trabalho, eu vou me portar como o meu momento de trabalho. A Carol, você bebe? Bebo, sim. Quando a Carol tá trabalhando, Carol não bebe. Carol bebe num churrasco, às vezes que tá até com alguém do trabalho, mas eu brinco com o pessoal que eu tô a paisana. Quando eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Vocês estão entendendo? Então tem que virar a chave, deixa pra beber depois, tá bom? Tem um pessoal que depois de beber umas acha que sabe cantar. Esse é o detalhe. Acha que sabe cantar ou acaba não percebendo que tá forçando. Por quê? Porque faz um super aquecimento vocal. E aí a pessoa acaba não percebendo que tá se desgastando, mas se desgasta. Hoje você melhora logo depois do show. Daqui um tempo você precisa de 1 dia ou 2 para melhorar, fica rouco. Passou mais 1 ano, vocês precisam de 2, 3 dias para melhorar, até que aquele problema se instala, tá? Então esse é um detalhe importante. Os problemas vocais são cumulativos. Não permitam que eles se acumulem em você, tá bom? Por isso, por conta de tudo isso, de problemas vocais que vão se acumulando, dificuldades vocais, que eu criei esse método, que é baseado em 3 fundamentos, em 3 pilares principais. Desbloqueio emocional, que é uma base que às vezes a pessoa não percebe que ela tá bloqueada. Às vezes a pessoa fala, não tem medo nenhum de cantar. Mas eu esqueço a letra toda vez. Porque eu fico com a boca seca. Porque eu tenho que ficar bebendo água. Porque minha mão fica suada. Porque não sei o quê.
tudo isso tá dentro desse bloqueio que nós desbloqueamos. E eu desbloqueio a voz profissional que tá dentro de você. Eu consigo desbloquear a voz profissional de qualquer um. Vamos lá. Segundo pilar, fisiologia vocal. É o que nós estamos vendo aqui agora. Manter minha mucosa hidratada, manter o meu corpo a serviço da minha voz, manter os canais abertos, entender se as minhas pregas vocais têm condição da força que elas precisam fazer ou melhorar o que elas precisam fazer, fortalecer. Trabalhar também, então, o terceiro pilar, terceiro fundamento, que é a técnica vocal, onde aí sim eu vou pensar em postura, respiração, ressonância, projeção, extensão vocal, tessitura e tantas outras coisas, resistência e potência. Beleza? Vamos ao quarto tópico, então, de hábitos de saúde vocal, que é a inalação com soro fisiológico. Lembra que eu falei para vocês que quando eu bebo água, o vapor não passa nas minhas pregas vocais? Ele passa pelo canal de trás. A inalação passa. Por quê? Porque eu tô puxando, então vai pro meu pulmão. Então, se eu quero umedecer as bichinhas, as pregas vocais, a inalação com soro fisiológico faz uma hidratação que a gente chama de tópica. O que é tópica? Ela vai, por exemplo, uso tópico. Você comprou lá uma pomada, tá escrito pomada de uso tópico, ou seja, uso local, em cima do trem, tá? Então, a inalação, ela molha, ela hidrata, ela molha, umedece as pregas vocais. Ela passa pelo canal onde estão as pregas vocais. Faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmão. Lembra disso lá na escola, tá? Então, o soro do nariz, ele não chega também nas pregas vocais. Ele vai limpar vias aéreas superiores, ou seja, nariz, a parte posterior, que a gente chama de rinofaringe, orofaringe, ok? A inalação, ela vai lá dentro, ok? Tá? Então, a inalação com soro fisiológico, que é em temperatura ambiente, vai hidratar e ela previne lesão. Por quê? Porque ela faz uma camadinha ali. Quando eu vou cantar, ela amortece, porque eu tô com as pregas vocais, a mucosa bonita, viçosa, entenderam? Quantas vezes por dia? Uma vez ao dia tá ótimo se você for profissional da voz e quiser ser assim, diva da voz. Mas pelo menos antes de usar a voz. Então, vai cantar? Faz a inalação com soro fisiológico antes. Lava nariz, faz o gargarejo, faz a inalação com soro fisiológico, tá? A inalação eu posso fazer antes e logo depois de cantar. Inalação com soro, não vapor. Vapor? Não. Já falo do vapor. Por quê? Porque é temperatura ambiente, então eu não aqueço, tá? Eu estou hidratando. Logo depois de cantar, me dá conforto. Gente, quando você tá com a voz cansada, você faz uma inalação, você faz... Ai, que delícia! Dá uma descansada na voz, tá? Então vai umedecer topicamente e vai descansar. Beleza? Ótimo. Com ou sem remédio, nada de remédio, só soro fisiológico. Vamos lá, agora vamos falar do vapor, porque o vapor é a nossa quinta dica, vaporização. Quando que eu vou usar vapor? Teve um amigo ali que falou que faz vapor do chuveiro. O vapor do chuveiro, ele não vai chegar tão quente. Então, beleza, tá? Eu uso uma passadeira a vapor. Gente, eu uso. Por que eu uso uma passadeira a vapor? Já eu vou explicar. Fica aí, não sai daí, porque eu vou explicar quando usar esse trem. Senão vocês vão fazer errado, vão se dar mal. Por quê? Só que tem que ser esse modelo aqui, ó. Aquela que põe água por cima, que a água fica em contato com a resistência, não é legal. Porque vai virando um limbo ali, vai soltando um troço nojento ali, você inalar aquilo não dá. Gente, um vaporizador, ele custa uns R$1.500. Isso aqui, gente, resolve teu problema. Ele custa, sei lá, 120 a 180 reais, tá bom? Tem várias marcas, desde que seja assim, beleza? Ligou o trem aqui atrás, abaixou o bagulho aqui pra ele ficar fazendo vapor contínuo. Não pode pôr a mão aqui, senão você vai se queimar. E você vai colocar numa direção que você inala. Geralmente ele fica mais embaixo aqui, que você inala nariz e boca sem se queimar. Se chegar muito perto, você queima o teu nariz. Então, primeiro, aponta pra parede pra ver como é que é o fluxo. Ele faz no começo, entendeu o fluxo do negócio, e aí você vai.
Para que isso aqui serve, gente? Isso aqui para cantor que trabalha com voz mesmo, que é uma coisa que você usa mesmo a voz, ou pessoas que usam para falar, palestrantes, professores, isso aqui é vida. Isso aqui, gente, olha, todo amor do mundo. Por quê? Porque isso descansa a tua voz. Só que você não pode fazer antes de cantar, nem logo depois de cantar. Por quê? Imagina o seguinte, se você tá com uma dor no braço aqui, tá com uma contratura, você coloca uma compressa quente, o que acontece? Você solta o braço, relaxa. Só que se eu relaxar a minha musculatura, que eu uso pra cantar, lá agora eu tô tratando o quê? Eu tô falando de fisiologia vocal, gente. Ó, vamos entender. Tópico do método de voz profissional da Carol. Se eu relaxo essa musculatura, quando eu precisar acionar ela, eu não vou ter. Então eu perco força, eu perco aquela coisa rápida de ação vocal, tá? Então a voz fica frouxa. Não pode fazer antes. Fiz no dia de cantar. Tem que ter um intervalo de 3 a 4 horas, da hora do vapor até a hora de você cantar, tá? Ah, Carol, mas eu vejo você fazendo vapor aí com seus clientes. Você não sabe o que eu tô fazendo. Você não sabe, porque às vezes o cliente tá desgastado, tá cansado e eu preciso fazer um negócio, uma mandinga, um serviço nos 30, um trem pra pessoa sair daqui com voz. Outros 500, tá? Não é um negócio que a pessoa vai sair, às vezes ela até canta ali na hora. Não faz mal fazer o vapor e cantar, não vai te machucar. Só que você vai perder punch, você vai perder força. Carol, mas eu tô numa gripe desgraçada, sinusite da braba. Aí eu vou falar pra você, abraça desse vapor, vai até a hora de cantar. Porque eu preciso que você vaporize pra mucosa liberar. Aí a gente pesa. É melhor cantar com menos força, perder o punch, mas ter voz? Ou é melhor não ter voz? Entendeu? Então a gente daí vaporiza mais perto. Tá. Terminei o show agora. Aí se eu terminei o show agora, eu não posso fazer o vapor. Se eu terminar de cantar, as minhas células, elas geralmente elas se suicidam. É bem isso mesmo. Elas morrem pelo esforço vocal. Então você tá com edema ali local por morte celular. Faz o vapor, você aumenta o inchaço, o edema. A voz fica mais rouca. Então aí o que você vai fazer? Você tem que esperar depois de cantar 7 horas pelo menos para fazer o vapor. Ou seja, no outro dia, você vai desaquecer tua voz, você vai descansar, dormir. Quando você acordar no outro dia, você faz vapor para recuperar. Gente, santo remédio. Vou cantar, eu vou fazer inalação com soro fisiológico, temperatura ambiente. Antes de cantar, posso fazer de novo depois de cantar. Vapor eu uso para recuperar a voz, eu vou fazer no outro dia. Se eu não tô bem, tô com sinusite, rinite, daí eu posso fazer vapor até próximo de cantar, no máximo 3 a 4 horas de distância. Porque se eu vaporizar e entrar no palco, eu não vou ter força vocal. O 6º tópico é aquecimento vocal. Eu tenho que aquecer a minha voz para eu ter um hábito de saúde vocal, para eu ter saúde vocal, para eu ter uma voz profissional. Aquecimento vocal. O aquecimento vocal, muita gente acha que é hiperaquecer. Tem gente que pega e faz tanto exercício, que acaba hiperaquecendo. Quando entra para cantar, já tá cansado. Uma coisa importante para vocês, e aqui quando eu falo de aquecimento vocal, eu incluo tanto o tópico, o pilar do método Carol Menezes Voz Profissional, tanto o pilar de fisiologia vocal, quanto de técnica vocal, tá? Então, o aquecimento vocal, eu tenho que ter muito cuidado, porque se eu hiperaquecer, eu já entro desgastado. Aquecimento não é aula de canto. Então, o aquecimento vocal, tem gente que acha que tem que aquecer meia hora. Daí a pessoa acha que tem que cantar todo o repertório antes para dar aquela passadinha. Vocês têm que fazer isso antes. Vocês têm que estar ensaiado, vocês têm que ter aquecido, feito os exercícios para ganhar potência, resistência, tudo antes. Não é fazer aquele monte de exercício de resistência e potência na hora de cantar. Aquecimento não entra exercício de resistência e potência, no máximo exercício de ativação. Para que serve o aquecimento vocal, gente? Para que serve? Para vocês melhorarem a mobilidade, acordar as pregas vocais de vocês e aquecer em temperatura para preparar essa voz, ok? Dar aquela alongada, aquela espreguiçada,
dá uma chacoalhadinha nas bichinhas. Vocês não precisam nem ir extensão completa. Se eu fizer um bom gargarejo com som, eu já aqueço. Uau, tá louca, Carol? Sim, se eu estiver desesperada e eu preciso entrar agora na hora de cantar, não é para ser um aquecimento padrão, né? Vou só fazer gargarejo. Mas no meu desespero, preciso entrar para cantar agora. Agora, deu ruim, o zíper enroscou, quebrou o zíper. Porque quem conhece a parte de camarim, de show, imagina, você tá lá aquecendo a voz do cantor, tem um maquiador enfiando a mão, passando, e você tá com um inalador na cara do cara. O povo acha que é glamour, né? Que é glamour fazer acompanhamento vocal de cantor em loco. Mas tem um cara lá arrumando. Gente, a gente vê os cantores tudo de cueca mesmo. E é o que tem, porque às vezes não dá. Às vezes tá todo mundo ali naquele jeito, o que nós vai fazer? Então um tentando inalar, o outro tentando passar maquiagem, o outro tentando erguer o zíper que enroscou e alguém tentando dar um ponto no negócio que rasgou. É um desespero. Às vezes a gente consegue fazer tudo bonitinho, sim. Às vezes não. Tá tudo bem, entendeu? Então, quando dá ruim assim, vocês vão catar uma aguinha e vão fazer um gargarejo. 30 segundos é 1 minuto fazendo o glissando com o gargarejo. É pouquinha água para fazer isso, sem pôr a cabeça muito para trás. Já aquece. E o 7º tópico, que é o desaquecimento vocal. Carol, para que serve desaquecimento vocal? Por que eu tenho que desaquecer a voz? Porque depois que passou tudo, o show, eu preciso retomar a minha laringe no lugar neutro, na posição neutra, e descansar minha voz. E uma coisa muito importante é silêncio depois.